Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, graça e paz. Eu sou Alan Robson e você está no canal Para que Todos Saibam. Aqui a gente estuda a lição da Escola Sabatina através dos comentários de Ellen White. Essa semana nós estudamos a lição 8, Ensinando Discípulos, parte 2. O verso para memorizar está em Marcos 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nos capítulos que estudamos anteriormente, Marcos enfatizou a consideração especial que Jesus deu ao reino de Deus em sua pregação. No capítulo 10, contudo, o Evangelho observa o impacto do reino de Deus no coração das pessoas que aceitaram os princípios desse reino na vida delas. Além disso, Marcos explica como nós também podemos experimentar o reino enquanto esperamos sua grande manifestação no fim dos tempos. O nosso estudo desta semana aborda a questão de como podemos entrar no reino de Deus. Também analisamos os desafios que as pessoas enfrentam na intenção de entrar no reino de Deus ou de experimentá-lo agora. Examinaremos esses três elementos. Primeiro, Marcos ilustra que as pessoas que desejam entrar no reino de Deus devem possuir a atitude natural de uma criança. Segundo, Deus chama os ricos, assim como os pobres, para entrar no reino de Deus. E terceiro, para experimentarmos agora o reino de Deus, devemos ter em mente certos princípios. Vamos falar primeiro, então, a respeito do reino de Deus e as crianças. Assim como nos capítulos anteriores do Evangelho de Marcos, o tema do reino de Deus é também um tema central no capítulo 10. Nesse capítulo, contudo, o autor aborda um interesse relacionado. Como as pessoas podem entrar no reino de Deus? Ou seja, quão difícil é para as pessoas fazerem isso? Marcos apresenta essa questão na forma de duas perguntas. Que farei para herdar a vida eterna, em Marcos 10, 17, e quem pode ser salvo, em Marcos 10, 26. Em essência, essas duas perguntas expressam a mesma ideia sobre quem pode entrar no reino de Deus. Além disso, as respostas a ambas as perguntas revelam a importância que Jesus deu ao reino de Deus em sua pregação. Para entrar no reino de Deus, as pessoas devem aceitá-lo e crer nele com a confiança e a fé irrestritas de uma criança. Marcos 10,15 especifica: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Os pais concordariam que, quando dão presentes aos filhos pequenos, estes não perguntam o que devem fazer para receber os presentes. As crianças simplesmente estendem as mãos e pegam o presente. Jesus anseia ver esse mesmo tipo de entusiasmo e aceitação no coração de seus ouvintes ao responderem à mensagem sobre o reino e ao próprio reino. O texto original grego parece apoiar essa ideia. O verbo traduzido como receber nesse verso é a palavra grega dekomai, que significa apoderar-se de algo, receber prontamente informações e considerá-las verdadeiras, receber prontamente, aceitar, crer, aceitar a presença de uma pessoa com simpatia, acolher. Em outras palavras, Jesus diz aos discípulos, bem como ao restante dos seus seguidores, que se quiserem entrar no reino de Deus, eles precisam crer no reino de Deus, acolhê-lo e apoderar-se dele com o entusiasmo de uma criancinha quando recebe um presente. Em resumo, podemos entrar no reino se aceitarmos as boas novas sobre ele. Quando cremos nas boas novas, o reino se torna nosso. O segundo tópico da semana, Cristo chama os ricos e pobres para entrar no reino de Deus. A história do jovem rico vem imediatamente depois de Jesus pronunciar sua bênção sobre as criancinhas. O jovem rico provavelmente estava entre as pessoas da multidão que o viram tomar as crianças no braços e abençoá-las. Em seguida, Jesus fala sobre como as pessoas podem entrar no reino de Deus. Talvez o jovem tenha ficado comovido com a compaixão de Jesus pelas crianças
e sua pergunta brotou de um coração comovido pela misericórdia do Salvador naquele momento. Atraído por Jesus, o jovem perguntou: "Que farei para herdar a vida eterna?" em Marcos 10:17. Nessa questão, Marcos conecta duas ideias: o reino de Deus e herdar a vida eterna. Nas próximas sessões, no capítulo 10, Jesus apresenta dois fatores que podem dificultar ou impedir as pessoas de experimentar o reino de Deus e entrar nele. Com a resposta de Jesus, aprendemos que entrar no reino não é tão complicado. Ao mesmo tempo, devemos estar conscientes dos desafios ou armadilhas que podem nos enredar em nossa jornada em direção ao reino. A primeira armadilha envolve nossos bens materiais. Depois de ler a história do jovem rico, notamos que os herdeiros do reino de Deus têm profundo conhecimento de sua lei e das Escrituras. Deus ama aqueles que seguem suas instruções, mas a obediência por si só não é suficiente para garantir a entrada no reino de Deus. Em Marcos 10, 21 e 22, Jesus identifica um elemento importante que reforça os princípios que ele recomendou ao falar das criancinhas. Marcos escreveu sobre Jesus e o jovem rico. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: "Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me." Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus amava o jovem e apreciava a fidelidade dele à lei de Deus. No entanto, o jovem não acreditava no reino de Deus e em tudo o que estava envolvido nisso. Somente alguém que aceitou o reino de Deus e nele creu pode entrar nele. O jovem rico não creu no reino, ou pelo menos não estava disposto a crer nele ou aceitá-lo. O jovem rico, assim como alguns dos discípulos de Jesus, entendeu o reino de Deus em termos terrenos, identificando riqueza e poder como seus principais componentes. Poderíamos dizer que o jovem rico era cidadão de um grande reino deste mundo, isto é, o reino de Mamon, as riquezas, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, 22. Mas, mesmo que o jovem rico cresce nas Escrituras, ele não estava disposto a se separar do seu próprio reino. Podemos dizer que não acreditava que o reino de Deus pudesse, em última instância, trazer-lhe a vida melhor que procurava. Essa narrativa não aborda as riquezas em si mesmas, mas a prioridade que aqueles que afirmam crer em Jesus dão ao seu reino. Infelizmente, muitas pessoas constroem grandes impérios neste mundo que as impedem de ver a relevância do reino de Deus em sua vida. Como resultado, não colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Também é verdade que uma pessoa rica não precisa necessariamente renunciar aos bens ou à família para se tornar uma verdadeira seguidora de Jesus. Em sua resposta a Pedro, ele declarou: "Em verdade, lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E, no mundo por vir, receberá a vida eterna." Marcos 10, 29 e 30. O que esses versos destacam é uma mudança radical nas antigas prioridades da vida. A questão importante nesse texto é que o reino de Deus deve ser colocado no coração humano acima da lealdade a todos os reinos terrenos. Assim, Marcos enfatiza o senhorio de Deus sobre nossa vida. Quando o Senhor reina sobre nossa vida, ele reina sobre nossos bens. Se isso não acontecer, estaremos longe do reino de Deus. Experimentando o reino de Deus é o último tópico. A questão discutida anteriormente se concentra em um grande obstáculo à entrada no reino de Deus: priorizar as posses terrenas acima do reino de Deus. Nosso próximo tópico diz respeito às nossas relações com os outros. Como os cidadãos do reino de Deus devem viver em comunidade.
Esse assunto é agora o nosso enfoque. Para começar, notamos que a expressão entre vocês é enfatizada nessa parte de Marcos 10. O evangelista conecta a discussão anterior sobre posses à discussão sobre as relações pessoais. Jesus afirma: porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Veja Marcos 10, verso 31. Em outras palavras, a entrada no reino de Deus não se baseia na hierarquia humana. Para ilustrar essa verdade, vamos considerar por um momento a história de Jesus e dos discípulos a caminho de Jerusalém. Os discípulos pensaram que ele estivesse indo para Jerusalém para estabelecer seu reino. Assim, 2 deles fizeram o pedido: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Percebe que os discípulos não pediram para entrar no reino? Em vez disso, tentaram exercer pressão para obter posições privilegiadas. Em sua resposta, Jesus havia explicado que os seus seguidores que se esforçassem para entrar no reino receberiam bênçãos e perseguições nessa vida. Em Marcos 10, 38 a 40, Jesus enfatizou mais uma vez que seu reino incluía o cálice do sofrimento, não uma vida de domínio sobre as outras pessoas. Não há nada de errado em aspirar à excelência em qualquer instituição ou organização, inclusive nas comunidades eclesiásticas. Contudo, Jesus mostra como essa busca pela excelência deveria ser conduzida. Em Marcos 10, 43 a 45, ele especificou qual deve ser a atitude correta dos líderes em suas comunidades. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em outras palavras, a nossa cidadania no reino de Deus, especialmente para aqueles que ocupam posições de liderança, envolve uma vida de sacrifício e serviço, em vez de domínio sobre os outros. Jesus é o exemplo que devemos nos esforçar para imitar. Vamos finalizar com a aplicação para a vida. Jesus declarou: como é difícil entrar no reino de Deus, lá em Marcos 10, verso 24. O que ele quis dizer com isso? O verso não diz que é impossível entrar no reino de Deus, apenas que fazê-lo é difícil. Por quê? Uma possível razão é que as pessoas bastante ricas muitas vezes não percebem sua necessidade de Deus ou do que ele pode fazer por elas. O autor do Auxiliar do Professor se lembra de uma época durante seu período de faculdade, quando teve a oportunidade de ministrar estudos bíblicos a um homem rico. Certo dia, enquanto estudavam a Bíblia, o homem olhou diretamente nos olhos do autor e disse: é ótimo saber mais sobre o Deus da Bíblia, mas acho que não preciso dele. Se eu precisar de alguma coisa, simplesmente vou e compro. É assim que a vida funciona. Será que podemos obter tudo na vida longe de Deus? Explique. Existem algumas coisas na vida que não podemos comprar com dinheiro. Quais são? Pergunte aos membros de sua classe se algum deles conhece pessoas muito ricas ou em posições de liderança ou destaque na sociedade. Em caso afirmativo, como os alunos podem ajudar essas pessoas a crer que o reino de Deus também se destina a elas? Tenha em mente que nada é difícil demais para o Senhor. Do ponto de vista humano, entrar no reino de Deus pode parecer difícil, se não impossível, para algumas pessoas. Mas lembre-se das palavras de Jesus: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27. Que amanhã, ao fazermos a recapitulação em classe, possamos lembrar dessas preciosas lições estudadas essa semana. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Aguardo você para iniciarmos a lição 9 amanhã. Se você gostou desse vídeo ou não, deixe a sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir e de compartilhar também essa mensagem. Também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.
Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.